Olá, boa noite. Boa noite. Os donos da Friboi prestam depoimento à Polícia Federal. Os irmãos Batista são suspeitos de manipular o mercado de ações na delação. Na conversa com Raquel Dodge, Temer falou do pedido de suspeição de Janot. A versão oficial citou apenas a posse da futura Procuradora-Geral da República. Pela primeira vez em 10 anos, a inflação é menor que o piso da meta. E o salário mínimo deve subir para R$ 979 no ano que vem. Pelo quarto mês seguido, empregos com carteira assinada aumentam em julho. Mas o total ainda está 500 mil abaixo do mesmo período do ano passado. Suspenso o controle de presos com tornozeleira eletrônica em São Paulo. A Justiça vai decidir sobre a saída temporária de 2.500 no Dia dos Pais. Manifestantes anti-Dória ocupam o plenário da Câmara Municipal. Eles protestam contra o programa de privatizações da Prefeitura. O Jornal da Gazeta está no ar. Manifestantes ligados ao movimento Passe Livre invadiram o plenário da Câmara dos Vereadores de São Paulo. Eles protestam contra o pacote de privatizações do prefeito João Dória, do PSDB, e contra as mudanças no passe estudantil. No início da tarde, os manifestantes estenderam faixas, subiram em mesas e anunciaram que o plenário estava tomado. Declaramos ocupada! Declaramos ocupada! A Câmara Municipal de São Paulo! A Câmara Municipal de São Paulo! São cerca de 70 pessoas de movimentos de estudantes, do setor de cultura e do Passe Livre. Houve empurra-empurra com guardas da GCM, que também estão no plenário. O IOF, que é a polícia aqui da casa, entrou fardada, não só fardada, inclusive nos vereadores, que estavam acompanhando a gente, e lançou, sim, gás contra a gente. Os manifestantes estão impedidos de usar o banheiro, não têm acesso à água e o ar-condicionado foi desligado. A sessão de hoje aconteceu em outra sala, mas não houve votações. Os manifestantes são contra a mudança no passe livre estudantil. Agora, eles só podem usar as 8 viagens a que têm direito por dia durante 2 horas em 2 momentos. Antes ficava a critério do estudante. Eles também protestam contra o pacote de privatizações e concessões da gestão Dória, que está tramitando aqui na Câmara de Vereadores. Uma parte do programa já foi aprovada em primeira votação. A que concede a empresas privadas a administração do estádio do Pacaembu, a gestão de parques, de terminais de ônibus e do bilhete único, entre outros. Os manifestantes querem que os vereadores aprovem a realização de um plebiscito para consultar a sociedade sobre o assunto. Para que a população possa decidir, debater e, conforme a gente de conjunto decidir, o tema das privatizações seja deliberado pela Câmara e não a toque de caixa como ele está fazendo. No meio da tarde, uma comissão foi recebida pelo presidente da casa, o vereador Milton Leite, do DEM, mas não houve acordo. Ele disse que a Câmara vai pedir na Justiça a reintegração de posse, que não aceita negociar com o plenário invadido e que não vai permitir a entrada de comida. Não pode nem usar o banheiro, nem água? Podem usar livremente, sai, mas não volta. Isso não é camping, isso é ocupação não autorizada. Nós vamos ficar, nós vamos resistir. Às vésperas das saídas temporárias do Dia dos Pais nos presídios de São Paulo, o governo do estado anunciou o rompimento do contrato com a empresa responsável pelo monitoramento de tornozeleiras eletrônicas. O contrato entre o Palácio dos Bandeirantes e a empresa de monitoramento de tornozeleiras eletrônicas dos presos em São Paulo era de cerca de 27 milhões de reais para vigiar cerca de 7 mil presos em todo o estado. Para quebrar o contrato, o governo Geraldo Alckmin alegou, entre vários problemas, que a empresa perdeu o controle na vigilância dos presos e que as tornozeleiras podiam facilmente ser rompidas. Por causa disso, o secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, Lorival
Gomes, disse que o Estado não vai ter como monitorar os cerca de 2.500 presos que teriam direito à saída temporária do Dia dos Pais. Gomes alega que caberá à Justiça decidir se vai autorizar a saída dos presos sem o devido monitoramento. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, afirmou que a administração estadual vai convocar a segunda colocada na licitação para fornecer as tornozeleiras eletrônicas aos presos em regime semiaberto. O tucano não descartou, porém, abrir uma nova licitação. Por dia, cada preso monitorado custa ao Estado cerca de R$ 8,00. Polícia Federal prende em Curitiba empresário da construção civil. Ele é acusado de lavar dinheiro para uma empresa de ônibus do Rio de Janeiro. Outro empresário teve a prisão decretada, mas está no exterior. As descobertas foram feitas na Operação Ponto Final, desdobramento da Lava Jato. Batman foi preso de manhã. É assim que Nuno Canhão Bernardes Gonçalves Coelho é conhecido. O outro empresário que teve prisão decretada é Guilherme Neves Viale, apelidado de Robin. Ele está no exterior e, por isso, a Interpol já foi acionada. Os policiais estiveram em uma das empresas dos dois para cumprir 6 mandados de busca e apreensão. Batman e Robin são acusados de envolvimento no esquema de corrupção na área de transportes de passageiros no Rio de Janeiro. E foi por causa do apelido deles que a ação de hoje, ligada à Lava Jato, foi batizada de Gotham City. Na decisão, o juiz Marcelo Bretas afirmou que, aparentemente, os investigados tentam ocultar recursos ilícitos provenientes de lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, os empresários tentavam lavar dinheiro para Rogério Onofre, ex-diretor do DETRO, Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro. Ele teria recebido 43 milhões de reais em propina para beneficiar empresas de ônibus. Ele e a mulher, Deise Neves, estão presos desde o mês passado. A investigação aponta que a forma de ocultar os recursos ilícitos era com a compra de imóveis registrados pela metade do preço real. De acordo com a acusação, as empresas de ônibus do Rio distribuíram 500 milhões de reais para políticos e agentes públicos, inclusive do Tribunal de Contas do Estado. O ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, apontado como o chefe do esquema criminoso, teria recebido a maior parte, 145 milhões de reais, entre 2010 e 2016. O ex-governador é réu em 14 processos. Ele já foi condenado a mais de 14 anos de prisão na Lava Jato. Em troca da propina, o então governador concedeu descontos no IPVA dos ônibus e isentou as empresas do pagamento de ICMS sobre o diesel. Ele ainda embolsava parte do dinheiro do aumento do preço da tarifa de ônibus. E a Federação de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro afirma que colabora com a polícia e está à disposição da Justiça. Presidente Michel Temer e a futura Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, dizem que encontro fora da agenda foi para tratar da posse dela, marcada para o mês que vem. Dodge diz que informou Rodrigo Janot sobre a reunião. E hoje, no Rio de Janeiro, o presidente Temer foi vaiado. O encontro entre Temer e Raquel Dodge foi ontem por volta das 10 da noite no Palácio do Jaburu e não estava na agenda oficial do presidente da República. A futura Procuradora-Geral da República ficou na residência oficial de Temer por cerca de 1 hora. Hoje, a sucessora de Rodrigo Janot disse que foi ao Jaburu tratar de detalhes da posse dela no comando do Ministério Público Federal. Dodge deve assumir o posto no dia 18 de setembro pela manhã. Segundo ela, Temer pediu a reunião porque neste dia vai viajar para Nova York à tarde para participar no dia seguinte da abertura da Assembleia Geral da ONU. A versão de Dodge sobre o encontro é a mesma do Palácio do Planalto. Ao denunciar o presidente por corrupção passiva, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, criticou os encontros noturnos e fora da agenda do presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu. Segundo Janot, a atitude revela o propósito de não deixar vestígios dos atos criminosos lá praticados. Na ocasião, Janot falava do encontro entre Temer e Joesley Batista, da JBS Friboi, ocorrido em março. E o encontro com Raquel Dodge aconteceu no mesmo dia em que a defesa do presidente pediu ao STF que Rodrigo Janot seja impedido de atuar nas ações contra o presidente. Segundo o advogado de Michel Temer, Antônio Cláudio Marins Oliveira, a atuação de Janot em relação ao PMDBista caracteriza uma obsessiva conduta persecutória.
Ainda de acordo com o advogado, Janot teria extrapolado em muito os limites constitucionais e legais inerentes ao cargo que ocupa. Nos próximos dias, Temer deve ser alvo de novas denúncias por parte de Janot. A primeira já foi derrubada pela Câmara dos Deputados. E hoje pela manhã, ao participar do Encontro Nacional de Comércio Exterior, no centro do Rio de Janeiro, Temer foi vaiado após defender as reformas e falar sobre a melhora da economia do país. No evento, o presidente voltou a garantir que não haverá aumento das alíquotas do imposto de renda. Ontem, em São Paulo, Temer chegou a dizer que a equipe de governo estava fazendo estudos para aumentar o IR, mas que não havia nada definido. Temer voltou atrás na medida e divulgou nota após forte repercussão. Há poucos dias, ou ontem ainda, se falava que nós íamos aumentar as alíquotas do imposto sobre a renda. Não é verdade. Não haverá aumento. Absolutamente não haverá aumento. E segundo a colunista do G1, André Sadi, no encontro com Raquel Dodge, ontem à noite no Palácio do Jaburu, o presidente Temer relatou ainda os motivos que o levaram a pedir a suspeição de Rodrigo Janot. O blog, no entanto, não diz quais foram os argumentos do presidente, apenas que a futura Procuradora-Geral da República ouviu o relato de Temer educadamente. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Dia destes eu comentei aqui que o Temer tem muito mais sorte do que juízo. Quero pedir desculpas a você, que eu me enganei. O Temer, aparentemente, não tem juízo nenhum. Ele não tem juízo porque, ao longo de 2 anos e meio, né, ele passaria na presidência da República, ele bastaria não cometer delito nenhum, que ele estaria completamente isento de ser processado. Aí recebe Joesley Batista de noite, fora da agenda, o Joesley gritando o nome do Rodrigo, que era uma pessoa que tinha carregado uma mala com R$500 mil para passar na porta. Quer dizer, depois disso tudo, o presidente recebe de noite, fora da agenda, no Palácio do Jaburu, a futura Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que estava lá para, segundo o Temer, o Palácio e ela mesma, discutir a posse que ela vai fazer no Planalto. Primeiro erro, diante desse momento, da briga do Temer com o Janot, fazer a posse solene, festiva no Palácio, coisa de gente vaidosa e de juízo curto. A posse tinha que ser dentro do ambiente lá da Procuradoria-Geral ou, quem sabe, no Supremo. Afinal de contas, a Procuradoria-Geral é da República, não é do governo. Bom, ao fazer isso, a senhora Raquel Dodge mostrou que tem menos juízo ainda do que o Temer. Simplesmente ao comparecer, antes de ser empossada, ela estabeleceu uma conexão que só pode levar à submissão. Basta ver essa desculpa estúpida, que nem o meu neto de 3 anos aceitaria, de que ela estava tratando com o presidente assuntos de cerimonial, como se o presidente fosse, não o presidente da República, mas o chefe do cerimonial da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, antes de assumir, a senhora Raquel Dodge comprometeu a sua gestão, reduziu, apequenou a sua instituição, reduziu as possibilidades e as perspectivas de seu trabalho importantíssimo, porque sob suas ordens estão os procuradores da Lava Jato, a um mero acontecimento dentro da sua relação com o constitucionalista Michel Temer. Uma coisa que pega mal realmente para mim é essa gente continuar nos tratando como se só eles fossem espertos e nós todos fôssemos um bando de idiotas. Será que é isso mesmo? Estou começando a desconfiar que é. Eu volto aqui terça-feira, direto ao assunto. Em Té. O PSB protocolou uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra o deputado federal Vladimir Costa, do Solidariedade. Ele é acusado de assediar a jornalista Basília Rodrigues, da rádio CBN. Vladimir é acusado de assediar a jornalista quando ela o questionou sobre a tatuagem que o deputado afirmava ter feito em homenagem ao presidente Michel Temer. Em meio às dúvidas de que o trabalho seria feito com rena,
que sai da pele em aproximadamente 15 dias, a jornalista Basília Rodrigues perguntou se ele poderia mostrar o ombro direito. O parlamentar teria respondido que, para ela, mostraria o corpo inteiro. O episódio ocorreu na véspera da votação da denúncia contra Temer durante o jantar entre o presidente e diversos representantes da Câmara. Diante da repercussão negativa sobre o caso, o deputado usou as redes sociais para desmoralizar a jornalista por meio de palavrões. Publicou fotos pessoais da profissional sem autorização em postagens que colocavam sua carreira em dúvida. O documento foi entregue hoje no Conselho de Ética da Câmara pelo deputado Júlio Delgado, do PSB. Caso seja considerado culpado, ele pode ser advertido ou até perder o mandato. Em nota, o deputado Vladimir Costa afirmou que está com a consciência tranquila em relação à acusação, uma vez que não agiu com uma conduta inapropriada com a jornalista. O partido Solidariedade disse que é contra qualquer tipo de desrespeito, assédio ou violência contra as mulheres e destacou que vai ouvir o deputado sobre o caso. Em entrevista hoje ao jornal O Estado de São Paulo, Costa confirmou que a tatuagem era mesmo de rena. Antes, ele chegou a defender que o desenho definitivo teria custado R$ 1.200 e chegou a exibi-lo como forma de apoio a Temer durante um evento no Pará. O congressista declarou ainda que fez o desenho enquanto estava bêbado e por isso foi enganado pelo tatuador, a quem disse que vai processar. A jornalista Basília Rodrigues não falou mais sobre o assunto. Na época, logo após o episódio, ela publicou um desabafo em sua página pessoal do Facebook com o título Um ensaio sobre a idiotice. No texto, a jornalista classificou o acontecimento de constrangedor e machista e disse que pediu respeito ao deputado por ser repórter e mulher. Em fevereiro do ano passado, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará cassou por unanimidade o mandato de Vladimir Costa. A Corte Eleitoral acusa o deputado de ter recebido dinheiro oriundo de fontes não declaradas para a campanha dele à Câmara dos Deputados em 2014. A defesa de Costa recorreu. Comissão especial na Câmara dos Deputados discute parecer do relator Vicente Cândido, do PT, sobre proposta de reforma política. A expectativa é que o texto seja votado ainda hoje e siga para o plenário. O debate é sobre uma emenda à Constituição que altera várias regras do jogo político no Brasil. Hoje, esse é o texto que está em estágio mais avançado. Há ainda outros 2 projetos em tramitação só na Câmara. Ontem à noite, cerca de 20 senadores e deputados se reuniram na casa do presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, para chegar a um consenso sobre o tema, que se tornou o novo foco dos parlamentares. As mudanças precisam ser aprovadas no Congresso até o começo de outubro para valerem nas eleições do ano que vem. Nós já definimos ontem, pelo menos ficou mais ou menos acordada, a exceção do PT, que nós faríamos uma transição, já que não é possível para 2018, mas já em 2018 faríamos o chamado voto majoritário, ou seja, seriam eleitos mais votados, os deputados mais votados do Estado, independente de partido político, os mais votados em 2018, o chamado que vocês estão batizando de distritão. O distritão substituiria o modelo proporcional para as vagas na Câmara, que atualmente são distribuídas com base na votação total dos partidos ou coligações. A previsão é de que o distritão favoreça candidatos já conhecidos e que, por isso, haja menos renovação. O distritão seria uma transição para o chamado distrital misto, que deve ser adotado em 2022. No distrital misto, metade das cadeiras são preenchidas com os deputados mais votados e a outra metade seria ocupada por candidatos de uma lista fechada apresentada pelos partidos. Apesar de Eunício Oliveira apoiar a proposta, vários parlamentares discordaram. Quem é que vai definir esses distritos? Não, o TSE? Não, senhor. Esse sistema exatamente, não vai melhorar qualidade nenhuma. Isso é voto majoritário, isso é voto para prefeito. Isso é voto que elimina o voto de opinião. É uma proposta que vai enxugar o sistema eleitoral, aderindo a uma tese falsa
que é o número de partidos que inviabiliza a governabilidade no Brasil, porque 5, 6 partidos já têm votos para fazer maioria. Não tem, é argumento para sustentar as políticas que defendem no plenário e no povo. Um dos pontos principais da reforma também é a criação de um fundo bilionário para pagar as campanhas das eleições do ano que vem. Desde 2015, as campanhas eleitorais não podem receber doações de empresas que eram grandes financiadoras. Sem elas, o chamado Fundo Especial de Financiamento da Democracia seria a salvação dos candidatos. Nele, os políticos teriam acesso a 0,5% da receita líquida do país, ou seja, cerca de 3 bilhões e 600 milhões de reais de dinheiro público para as campanhas. Outro aspecto polêmico proposto pelo relator da PEC, o deputado Vicente Cândido, seria estender para toda a linha sucessória da presidência da República alguns benefícios que hoje são exclusivos do chefe do Poder Executivo, como a exigência da autorização do Poder Legislativo para que o presidente do Senado e da Câmara sejam processados. Além da reforma política, o governo também tenta buscar apoio para manter o foco na pauta econômica. Deputados do chamado Centrão, que inclui partidos menores como PP, PR e PSD, já adiantaram que não pretendem levar adiante a reforma da Previdência, outra prioridade do governo. A negativa seria uma retaliação ao presidente Michel Temer, que ainda não indicou os nomes dessas legendas para cargos no governo. A oferta de cargos foi uma promessa a esses partidos em troca dos votos que permitiram a vitória de Temer na Câmara na semana passada. Na votação da denúncia contra Temer, os 3 partidos deram 87 dos 263 votos que enterraram a denúncia contra Temer. E os deputados ainda debatem o relatório do deputado Vicente Cândido, do PT. Um dos pontos que tem sido alvo de comentários dos integrantes da comissão especial é o do Fundo Especial de Financiamento da Democracia. No texto da proposta, Cândido deu liberdade aos partidos para aplicarem da forma como preferirem os recursos do fundo público, que serão criados para financiar campanhas políticas. A alteração do sistema eleitoral proporcional para o distrital também está gerando polêmica, principalmente entre partidos da oposição ao governo Temer. Os deputados ainda pretendem finalizar a votação hoje para que o texto siga para o plenário da Câmara. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista Maria Alice Setúbal, socióloga e presidente do SEMPEC, sobre a reforma do ensino médio. Empresários da JBS Friboi prestaram depoimento em São Paulo. Os irmãos Joesley e Wesley Batista foram questionados sobre a investigação de venda de ações depois do acordo de delação premiada. Joesley Batista chegou à sede da Polícia Federal na Zona Oeste às 9h15 da manhã. Ele ficou mais de 3 horas no prédio e saiu pouco antes da 1 da tarde. Houve tumulto na saída dele e do advogado, mas ninguém falou com a imprensa. Como é que está a sua vida depois da delação? O irmão Wesley prestou depoimento à tarde e também não comentou o caso. Os executivos são acusados de manipular o mercado financeiro com operações feitas às vésperas da divulgação do acordo de delação premiada em maio. Ontem, os dois prestaram depoimento à Comissão de Valores Mobiliários. Para apurar se houve ou não um favorecimento ilegal às empresas dos irmãos Batista no mercado cambial, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, abriu 5 investigações. Para o Ministério Público Federal, o suposto uso de informações privilegiadas podem ter evitado perda de 138 milhões de reais com a venda de ações. Se a Polícia Federal confirmar o crime, Wesley e Joesley podem responder processo penal com possibilidade de prisão e pagamento de multa. Além de evitar o prejuízo, as empresas do grupo lucraram na aquisição de 2 bilhões e 800 milhões de dólares. A PF, Joesley, negou a manipulação do mercado e afirmou aos investigadores que não tinha como saber a data da divulgação do acordo de delação premiada fechado com a Procuradoria-Geral da República. Com a delação, veio à tona a gravação feita por Joesley com o presidente Michel Temer, o que na época valorizou a moeda norte-americana. Em junho, a JBS Friboi
Oi foi alvo de busca e apreensão na Operação Tendão de Aquiles, que investiga o uso de informação privilegiada por parte das companhias. Na mesma época, a Justiça Federal chegou a bloquear 800 milhões de reais em contas pessoais dos executivos pelo suposto crime financeiro. Mas, no mês passado, a quantia foi liberada após a Justiça considerar o argumento da defesa de ausência de provas para manter o bloqueio. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o encontro fora da agenda oficial de Michel Temer com a nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ainda nem tomou posse e já frequenta o noticiário na desconfortável posição das pessoas que precisam dar explicações sobre atitudes esquisitas. A futura xerife da Procuradoria foi filmada entrando no Jaburu, residência do investigado Michel Temer, às 10 da noite de terça-feira. Flagrada, a substituta de Rodrigo Janot disse que foi discutir com Temer detalhes de sua posse, que ocorrerá em 18 de setembro. Tudo errado. A troca de guarda na Procuradoria ocorre num momento especial. Pela primeira vez desde a chegada das caravelas, o Estado brasileiro está investigando e encarcerando criminosos da oligarquia político-empresarial. Nesse enredo, Michel Temer, a cúpula do partido dele, o PMDB, e sua equipe de ministros são parte do problema. Se não enxergar isso, Raquel Dodge perderá o semblante de solução. A doutora herdará a condução da nova denúncia que Rodrigo Janot prepara contra Temer. A consciência deveria ter dito à procuradora: não encontre o investigado. Se encontrar, prefira ao Palácio do Planalto. Se for ao Jaburu, que seja durante o dia. Se for à noite, exija que conste da agenda. Afrontou-se o óbvio. Raquel Dodge tomará posse no Palácio do Planalto. Outro erro. A Procuradoria tem uma linda sede, ideal para cerimônias de posse. Já aconteceu antes, explica a nova Procuradora-Geral. Ela ainda não percebeu que todo grande problema começa com pequenas explicações. A Polícia Federal isentou o senador Aécio Neves, do PSDB, no caso Furnas. No documento enviado ao ministro Gilmar Mendes, do STF, relator do caso no Supremo, o delegado Alex Levi Rezende concluiu que não é possível atestar que o senador realizou as condutas criminosas que lhe são imputadas. O inquérito investigava suposto esquema de propinas no âmbito da estatal de energia. Aécio era investigado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O delegado argumenta que o doleiro Alberto Youssef e o ex-senador Delcídio do Amaral não comprovaram as acusações contra o tucano. Em sessão administrativa para discutir o orçamento do Judiciário, ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram, por 8-3, vetar o aumento salarial para juízes. O percentual de reajuste de mais de 16% foi aprovado no fim do mês passado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. O salário dos ministros do Supremo, atualmente de R$ 33.700, representa o teto do funcionalismo público. Agora as notícias internacionais. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, nega que a Coreia do Norte seja ameaça iminente. Segundo Tillerson, apesar da confirmação da capacidade norte-coreana de produzir uma ogiva nuclear que poderia ser usada em seus mísseis intercontinentais, os Estados Unidos se mantêm atentos às movimentações no país. A declaração acontece em meio à escalada da tensão entre Washington e Pyongyang. Ontem, o governo norte-coreano ameaçou um ataque contra a ilha de Guam, um território americano no Pacífico, depois do presidente Donald Trump afirmar que o arsenal nuclear dos Estados Unidos está mais forte do que nunca para responder às ameaças de Kim Jong-un. Na China, terremotos já mataram 19 pessoas. De acordo com o último balanço divulgado até agora, mais de 240 pessoas ficaram feridas em razão dos tremores de intensidade de 6,5 e 6,6 graus nas províncias de Sichuan e Xinjiang, no centro e oeste da China. 40 delas estão em estado grave. O presidente chinês Xi Jinping pediu a mobilização de todos os esforços para organizar os trabalhos de resgate dos feridos e auxílio dos atingidos pelos abalos. A polícia francesa anunciou a prisão de um suspeito de atropelar 6 soldados em um ataque em Paris.
O homem que atacou o grupo no oeste da capital francesa foi preso após troca de tiros com a polícia em uma estrada no norte da França. Os oficiais fazem parte da força-tarefa criada pelo governo francês para enfrentar as ameaças de terrorismo no país. Já foi aberta uma investigação para determinar os motivos e as circunstâncias do ataque, mas, segundo testemunhas, o motorista estava estacionado em um beco antes de avançar em direção aos soldados, enquanto eles deixavam um quartel para assumir postos de patrulha. A França continua em alerta máximo devido a uma série de atentados nos últimos 2 anos, nos quais mais de 230 pessoas morreram. Inflação oficial no Brasil, no acumulado dos últimos 12 meses, é a menor para o período desde 1999. Os dados divulgados pelo IBGE mostram que entre agosto de 2016 e julho deste ano, o IPCA ficou em 2,71%. Nesta base de comparação, foi a primeira vez desde março de 2007 que a inflação ficou abaixo do piso da meta do governo. Ainda segundo o IBGE, em julho, a inflação oficial foi de 0,24%, o menor resultado para o mês desde 2014. E o Brasil criou em julho 35.900 vagas com carteira assinada. Este é o 4º mês seguido com saldo positivo e o melhor resultado para julho desde 2013, segundo o CAGED. O Ministério do Trabalho informou também que 38.400.000 trabalhadores tinham carteira assinada em julho. No mesmo mês, em 2016, o número de empregados formais era de 39 milhões. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A economia brasileira tem emitido sinais melhores. A questão é que o tombo foi tão grande em tantas frentes que a percepção dessa melhora fica mais difícil. A inflação, sem dúvida, está no patamar muito inferior ao do ano passado. Tem conseguido absorver pressões, como a elevação da tarifa de energia e dos combustíveis, correndo bem abaixo da meta de 4,5%. O IPCA deve encerrar o ano em 3,5%, 3,7%. E isso dá espaço para o Banco Central continuar cortando os juros básicos. A taxa Selic deve fechar 2017 em 7,5%, 8%, o que deve dar mais impulso à atividade econômica. E tem a reação do emprego formal, como está mostrando o CAGED, com o aumento das contratações com carteira assinada há 4 meses, incluindo agora até setores que vêm tendo mais dificuldade na retomada, como a construção. O setor teve uma pequena oferta de vagas em julho. Pequena, mas após 33 meses de números negativos. Com certeza, esse é um dado melhor. Só que para quem está desempregado, e são mais de 13 milhões e meio de brasileiros, parece pouco. E é mesmo, sendo que o desemprego também faz com que boa parcela da população não sinta o comportamento melhor da inflação. As famílias com alguém desempregado continuam com orçamento apertado. Tem mais, estamos vindo de um bom período de inflação pesada que jogou os preços das alturas e corroeu bastante a renda. Apenas com os reajustes salariais compensando essas perdas é que os índices mais baixos de inflação vão começar a fazer diferença. Não estamos no melhor dos mundos. Para ficar bom, ainda tem um longo caminho de ajustes pela frente, que passa pelo difícil ajuste das contas públicas e uma retomada mais consistente e vigorosa dos investimentos. Mas não dá para negar os sinais de melhora. Eu volto na segunda. Até lá. E a queda da inflação fez com que a caderneta de poupança tivesse o melhor ganho real dos últimos 11 anos no acumulado, entre janeiro e julho. Segundo o levantamento da provedora de serviços financeiros Economática, nos 7 primeiros meses deste ano, a poupança registrou ganho real, descontada a inflação, de 2,79%. No acumulado de 12 meses até julho de 2017, a aplicação mais popular do país teve ganho real de 5%. E nem parece que é inverno. A máxima hoje aqui em São Paulo foi de 29 graus. Pois é, Gil, mas com todo esse calor e sem chuva, a cidade entrou em estado de atenção por causa da baixa umidade do ar. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira com Mariana Armentano. O tempo continua ensolarado, sem nada de chuva, na maior parte do Brasil nessa quinta-feira.
Mas olha, a meteorologia alerta para chuvas até com raios no centro-oeste gaúcho e ventos fortes desde a costa paranaense até o litoral do Rio de Janeiro. E aí continua chovendo onde já costuma chover mesmo por causa do ar quente e úmido, ali entre o Acre e o norte do Maranhão. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas? Em Floripa, muita nebulosidade amanhã, com mínima de 12 e máxima de 22 graus. Na capital cearense, dia de muito sol, com calor na casa dos 32 graus. No Rio de Janeiro, chove a qualquer hora, com máxima só de 26. E em Cuiabá, calorão ainda na casa dos 40 graus nessa quinta-feira. Para São Paulo, só há previsão de tempo assim mais nublado na faixa leste. Em todas as outras áreas paulistas, o sol continua brilhando forte e as temperaturas em rápida elevação à tarde. Chega a fazer até 34 graus em Presidente Prudente, 35 em Presidente Bernardes e 36 graus em Votuporanga. Em Barretos, máxima amanhã de 33 graus e em São José do Rio Preto, 34 graus. Aqui na faixa leste, a temperatura cai bastante em relação a hoje, faz só 23 graus nas cidades do litoral e 24 em São José dos Campos. Aqui na região metropolitana, o tempo também vai mudar, as temperaturas vão ficar amenas. Nessa madrugada, teremos mínima de 14 e a máxima amanhã à tarde só de 21 graus, com muita nebulosidade e possibilidade de chuviscos. Aí na sexta-feira continua fresquinho, quase nada muda, máxima prevista de 21 graus, ainda com muita nebulosidade. E no final de semana, olha que coisa boa, volta a esquentar e o sol predomina. Máxima prevista de 25 graus no sábado. O presidente Michel Temer sancionou hoje, com alguns vetos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, aprovada pelo Congresso Nacional. A nova lei estabelece que o salário mínimo no próximo ano vai ter aumento de 4,5%, passando de R$ 937 para R$ 979. O aumento é baseado na meta de inflação do próximo período, que também está em 4,5%. O novo salário mínimo deve entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2018. Agora vamos falar de esporte. Hoje é dia de decisão para o Palmeiras na Taça Libertadores da América. O time de Cuca entra em campo contra o Barcelona de Guayaquil, precisando vencer a partida por 2 gols de diferença para avançar na competição. A partida é daqui a pouquinho, às 9h45 da noite, e o duelo com os equatorianos, que venceram o primeiro jogo por 1-0, vale muito para o clube brasileiro, que desde o início do ano apostou todas as fichas na competição sul-americana. O Cuca tem experiência gigantesca, então ele já foi campeão da Libertadores, né, há poucos anos atrás, então ele conhece muito bem o caminho, nos alertou em todos os quesitos que pode acontecer do jogo. O nosso futuro na Libertadores. E o que realmente nós estamos priorizando é a Libertadores. Tanto que o último jogo o Cuca botou um time alternativo para poder deixar os jogadores jogar a Libertadores 100%. Então todos nós que quem entrar dentro de campo ali vai estar 100%, 200% aí para dar o seu melhor. E o Santos de Levir Coupe também vai ter um duelo decisivo contra o Atlético Paranaense amanhã na Vila Belmiro. A situação do Peixe é mais confortável, porque venceu o primeiro duelo por 3-2 lá no Paraná. E a partida é válida pelas oitavas de final da Libertadores e o técnico do Santos aproveitou o dia de hoje para fazer os últimos ajustes no time, que enfrenta a primeira decisão continental com Levir Coupe no comando da equipe. O Santos vai a campo amanhã contra o Atlético Paranaense, partida que vale vaga nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Treino desta quarta-feira completamente fechado para a imprensa e a dúvida do time de Levir Coupe gira justamente em torno do volante Renato, que vem se recuperando de dores na coxa. Vai para o jogo? Nesse tempo que a gente esteve fazendo os tratamentos, né, junto com os fisioterapeutas, hoje me encontro bem, vamos treinar, né, para ver se eu sinto alguma coisa ou não, para que eu possa ter condições ou não de jogo, mas isso vai depender ainda dos treinamentos. Lembrando que para esta partida o Santos inscreveu mais 3 atletas na Copa Libertadores da América. O lateral esquerdo Ourinhos, que vem da base, o zagueiro Gustavo Henrique, recuperado de lesão, e o atacante Nilmar, que já vem treinando normalmente, tenta readquirir a forma física e não vê a hora de vestir a camisa do Peixe.
Ele está ansioso para poder atuar novamente, né? Está ansioso para jogar na Vila Belmiro. Pode ter a oportunidade, já que já foi inscrito, né? Eu acredito que se ele tiver essa oportunidade, ele vai procurar fazer o melhor dele. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu manter o aumento da velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros. A mudança está valendo desde 25 de janeiro, aniversário da capital paulista. Hoje, 3 desembargadores mantiveram o entendimento da juíza Flora Maria Nese Tossi Silva, que havia derrubado uma liminar que proibia o aumento nas velocidades. A ação contra a gestão João Dória foi proposta pela Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo, a Ciclocidade. A velocidade nas vias havia sido reduzida na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad. Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o pedido de soltura do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Segundo decisão da 8ª turma, a absolvição do petista pelo tribunal em ação anterior não impede que em outro processo criminal seja mantida a medida cautelar. O pedido já havia sido negado liminarmente em 4 de julho. Vacari foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro por supostamente operar propinas para o PT no âmbito de esquemas de corrupção da Petrobras. Ele está preso em Curitiba desde abril de 2015. O ex-tesoureiro do PT foi condenado em outros 4 processos. E a seguir, Maria Lídia Flandoli entrevista Maria Alice Setúbal, socióloga e presidente do SEMPEC. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a polêmica reforma do ensino médio. Eu entrevisto a socióloga Maria Alice Setúbal, a Neca Setúbal, como todos conhecemos, presidente do SEMPEC, Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Muito obrigada por estar conosco, Neca. É um prazer. Bom, a reforma do ensino médio gerou polêmica desde o primeiro dia. Sim. E especialistas em educação fizeram sempre grandes críticas. Eu quero ouvi-la inicialmente. Se tudo isso foi uma espécie de reação política a uma iniciativa do governo Temer, ou se foi pela forma como foi determinada essa reforma através de uma medida provisória. Eu acho que tem 2 pontos aí, Maria Lídia, diferentes. O fato de ter sido uma medida provisória foi uma questão que não precisava ser. Eu mesma a critiquei e discuti sobre esse ponto. Mas eu acho que o principal ponto da reforma é que a sociedade queria ter mais discussão, mais conversa, né? Eu acho que a reforma ela tem 2 aspectos diferentes. O primeiro, ele é muito contemporâneo, ele busca se adequar ao que o jovem quer, o que a sociedade está esperando. Traz avanço? Traz avanços, que são os diferentes percursos educativos. O jovem pode escolher se ele quer mais para linguagem, para matemática, para ciências, então, para técnica, tecnologias. Isso é muito positivo. Por outro lado, eu acho que tem um ponto que é muito preocupante, porque junto com essa reforma vem um apoio muito grande ao ensino integral, que eu, particularmente, no SEMPEC, a gente sempre defendeu a educação integral, mas numa medida para todos. E dentro da reforma, apenas 3% dos alunos do ensino médio brasileiro serão contemplados com o benefício de recursos para uma educação em tempo integral. Mas há no projeto abertura para ampliação dessa possibilidade de ensino integral para todos, para ser progressivamente aberto para mais gente? Existe uma intenção de que possa ser progressivo, mas é muito intenção. Então, quando se começa com 3% e é o único recurso que foi alocado, para os percursos não foram alocados nenhum recurso, eu acho que é muito preocupante a gente aumentar as desigualdades educacionais já existentes. Então, nós vamos ter uma escola muito boa, porque realmente os exemplos de escola de tempo integral, nós temos no SEMPEC Pesquisa, mostram que os resultados são muito bons, mas, ao mesmo tempo, atinge uma minoria dos alunos. E isso, eu acho que é, de novo... Acentua a desigualdade. Acentuar as desigualdades educacionais. Então, eu acho que as críticas, elas não são ideológicas e políticas. Claro, sempre tem as críticas ideológicas, isso vai ter sempre. Mas existem críticas que têm um contexto muito concreto para ser discutido. Agora, uma outra questão é assim, nesse projeto de reforma do ensino médio, nós
Nós temos indicadores de que o governo Temer privilegia a educação como base para a qualidade de vida, para a ascensão social, para a integração no mercado de trabalho, para a cidadania? Olha, Maria, é difícil, essa é uma pergunta muito complicada de ser respondida, porque eu acho que não temos esses indicadores. Para responder para você de uma forma muito curta, não temos esses indicadores. Por outro lado, eu acho que temos que reconhecer que existe um avanço em termos da base nacional curricular. Nós estamos discutindo o movimento amplamente com a sociedade, isso já vem de governos anteriores e este governo levou à frente e isso já está no Conselho Nacional de Educação. Mas assim, é muito difícil dizer, bom, o governo Temer está realmente priorizando a educação? Eu diria que não. Eu acho que nós não temos esses indicadores, mas eu acho que nós temos alguns pontos positivos, como, por exemplo, a discussão da base. Agora, em termos da reforma do ensino médio, nós temos assim, é muito sério o que nós estamos vivendo com a juventude hoje. A juventude, ela está sendo vítima de homicídios e todos os dados estão mostrando isso. E essa juventude precisa estar na escola, porque se ela não estiver na escola, ela realmente vai estar perdida. Nós perdemos esses jovens, né? Cada vez mais esses dados estão mostrando os maiores índices de homicídio estão com os jovens e negros, especialmente. Então, aumentar as desigualdades é um problema. Você não dá conta dessa juventude e não oferecer a essa juventude realmente condições para que todos tenham acesso. Quer dizer, absorver, integrar na escola e que permaneçam, né? E que permaneçam na escola. E uma escola que responda a esses anseios da juventude, uma escola que faça sentido, que seja contemporânea. Então, existe uma reforma que tem uma direção positiva, mas o governo não deu as condições para que os estados possam implementar essa reforma. Então, agora, assim, o que vai acontecer? Neca, e a questão, assim, que as pesquisas mostram, que isso é tão desalentador, é a questão da qualidade do ensino, né? Tanta gente que entra na escola, fica na escola, completa o seu curso e sai de lá sem ter aprendido. Isso que realmente, é isso? Quer dizer, eu acho que nós começamos de um buraco muito fundo, então conseguimos pôr as crianças todas e os jovens na escola, o ensino médio ainda, precisamos fazer um esforço maior nessa direção, mas a qualidade realmente nós estamos perdendo, não estamos conseguindo dar conta da qualidade, porque os políticos falam que a educação é prioridade, mas só que ela só foi prioridade. Isso dá voto, né? Isso dá voto. Mas ela só foi prioridade quando era para democratizar o acesso, porque aí você tinha construção de escolas, que aparece, tem visibilidade. Quando nós estamos falando de qualidade, nós temos que falar de formação de professores, de currículo. Isso não dá visibilidade. A qualificação do professor. A qualificação do professor não dá voto, porque não aparece, não tem a visibilidade que tem construir escolas. O que explica isso, hein? O que explica o professor ter, assim, ser tão desprestigiado, né? Ele é a base da educação, é pelo professor que vai se construir o futuro. E aí ele não tem as possibilidades de se renovar, de poder carregar a bateria, o salário digno que garanta a ele a possibilidade de sentar, estudar e se renovar, tudo isso. O que é esse pouco caso com o professor já há tanto tempo, em tantos governos? Em tantos governos. Eu acho que é a falta de prioridade mesmo na educação, de verdade, porque quando se fala prioridade, se fala em construir escola, em falar, mas assim, de verdade é a qualidade, é garantir. Você vai em governos como na Finlândia, que é muito falado, mas vamos pensar o Canadá, que é muito maior e tudo. Todos os educadores, os ministros, os secretários, os professores e os alunos, inclusive, falam: aqui nós temos uma educação de qualidade para todos. Nós não temos esse conceito. Então, a qualidade, ela não tem visibilidade. Nós estamos vendo, assim, já há algum tempo, desde que foi lançada essa reforma do ensino médio, como a campanha publicitária de esclarecimento, pretendendo ser uma campanha de esclarecimento que coloca lá estudantes interessadíssimos e encantados com as possibilidades. A
aquilo lá é real? Ou essa é uma campanha fantasiosa? Ela é esclarecedora? Olha, o problema dessa campanha é que você ouve aqueles alunos e você acha que isso já está acontecendo ou que vai acontecer o ano que vem. E isso não é real, porque, na verdade, nós ainda temos que discutir a base curricular do ensino médio, porque em cima desta base serão discutidos os diferentes percursos educativos para depois isso ser implementado nas escolas. Ou seja, se tudo for muito rápido, isso só será em 2019. E quando você ouve aquela propaganda, você acha que já está acontecendo. Eu imagino, o jovem fala, bom, só na minha escola que não tem essa reforma, isso já está acontecendo e não é real. Sim. Na verdade, isso só em 2019, se tudo acontecer de acordo com o tempo que está sendo discutido. Então, é complicado isso, ela não é esclarecedora. Neca Setúbal, eu agradeço muito seus esclarecimentos, o seu olhar de uma especialista, de uma pessoa que tem uma vida dedicada à educação e nos falar com tanta clareza sobre essa reforma que é difícil para o comum das pessoas poderem entender. Obrigada, boa noite. Obrigada pela oportunidade. Gabriel. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Os donos da Friboi prestam depoimento à Polícia Federal. Os irmãos Batistas são suspeitos de manipular mercado de ações na delação. Na conversa com Raquel Dodge, Temer falou do pedido de suspeição de Janot. A versão oficial citou apenas a posse da futura Procuradora-Geral da República. Pela primeira vez em 10 anos, a inflação é menor que o piso da meta. E o salário mínimo deve subir para R$ 979 no ano que vem. Pelo quarto mês seguido, empregos com carteira assinada aumentam em julho, mas o total ainda está 500 mil abaixo do mesmo período no ano passado. Suspenso o controle de presos com tornozeleira eletrônica em São Paulo. A Justiça vai decidir sobre a saída temporária de 2.500 presos no Dia dos Pais. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nós te esperamos em nossa edição das 10. Até já! Até às 10 horas. Como trabalham os detetives particulares? Confira no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.